Eu gostaria de estar trabalhando com os irmãos a trajetória até chegarmos na ceia do Senhor. Vocês conseguiram pôr a outra versão? Não? Então vamos ver o que dá para fazer. Muito bem. Está relatado lá em Êxodo 12, a primeira Páscoa. A Páscoa do Senhor. Onde ele demonstrou a sua onipotência, vencendo todos os deuses do Egito. Isso deu origem à Páscoa judaica, que é um memorial que desde lá se tornou solene em Israel. E essa solenidade, todo ano eles fazem, lá em Êxodo, capítulo 6, versículos 6 a 8. Êxodo. Quem tiver com Bíblia aí, é bom colocar que as versões são diferentes, é bom a gente estar inteirado. Eu vou seguir a leitura na minha Bíblia, tá? E diz assim: portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Aqui nós temos que visualizar algumas coisas. Quando os judeus se reúnem em suas casas para a Páscoa, o Pêssar, eles todo ano leem esse texto. Que eles têm que lembrar que o Senhor retirou eles do cativeiro egípcio com braço forte. E aqui nós podemos visualizar algumas coisas. Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas do Egito. Na Páscoa judaica, aqui tem o primeiro ato, onde eles tomam um cálice de vinho, e o cálice de vinho chama-se o cálice da santificação. Santificação é separação. O Senhor os tirou da terra do Egito, separou eles para si. Daí, o texto segue falando, e vos livrarei da sua servidão. Chega diante de um segundo cálice. O segundo cálice chama-se o cálice da libertação. Tirarei. E o texto está falando que livrarei da sua servidão. Agora, por que eu estou relembrando lá atrás a trajetória? Porque a ceia do Senhor nasceu deste evento. Para nós tem um significado maior que isso ainda. Mas para os judeus, eles estão enxergando a libertação do Egito. Nós estamos enxergando a libertação da condenação da morte, da escravidão do pecado. É algo muito maior. Mas se nós formos ver este ensino, que foi quando Jesus estava na Páscoa, com os apóstolos, onde ele instituiu a ceia. Foi nessa cerimônia. Na cerimônia judaica. E o texto fala mais, e vos resgatarei com o braço estendido. Resgatar. Redimir.
Lembra de Boaz, o parente resgatador? Resgata Ruth. Simbolizando quem? Cristo. E aqui, nós estamos diante do terceiro cálice. E o terceiro cálice chama-se o cálice da redenção. Eu, pessoalmente, creio que Jesus, quando chegou nesse terceiro cálice, o cálice da redenção, este é meu sangue que é dado por vós. Nós somos comprados por sangue. O sangue de Jesus Cristo. E logo após, Jesus fala: e vós não me vereis mais, até aquele dia em que beberei convosco. Como assim? Jesus está dizendo exatamente o plano dele. O quarto cálice chama-se o cálice do reino. Gente, o nome do cálice no judaísmo, tá? E o quarto cálice Jesus não tomou. O cálice do reino. Eu não beberei agora, mas beberei convosco no reino, quando ele voltar para implantar o reino prometido para Israel. Para Israel ser cabeça das nações e não cauda. E só estar em cima e não embaixo. Deuteronômio 28. Isso vai acontecer quando? No reino milenar. Quando Jesus estará aqui para beber o quarto cálice, o cálice do reino. Na cerimônia judaica, tem um momento onde eles vão comer folhas amargas na salmoura, para lembrar o cativeiro. Eu diria para os irmãos que estão aqui, os irmãos que proclamaram a sua fé através do batismo, houve um passado de escravidão. Hoje vocês estão libertos. Aqui é para lembrar a escravidão que eles fazem isso, as ervas. E o choro, com salmoura. O sofrimento da escravidão. E a cerimônia segue aonde eles pegam 3 matzás. O que é matzá? É uma placa de pão asmo. É isso aqui, ó. Isso é um matzá. Isso é um pão asmo. Um pão sem fermento. E lá na cerimônia, eles colocam 3 folhas separadas por um pano, formando uma unidade. E nesse momento eles quebram o matzá do meio. E esse pedaço que eles tiram, chama aficomem. É um pedaço precioso, que é escondido e comido no final da cerimônia, por ser precioso. Nós cremos, não eles, que essa unidade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o matzá do meio é Jesus, que quebrou seu corpo em favor de nós. Esse é o pedaço precioso na festa judaica. Sem eles discernir que é isto. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. 1 Coríntios 5, 6. Não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Por isso, como esta massa simboliza o corpo de Cristo, e fermento na Bíblia significa pecado, então, para mostrar que isto se trata de um símbolo do corpo de Cristo, não pode ter fermento. E do que ele está falando aí? Da igreja. A igreja tem que ser santa. A sua vida tem que ser santa. Lavada pelo sangue de Jesus. Versículo 7.
Purificai-vos, pois, do fermento velho, da velha vida pecaminosa, para que sejais uma nova massa, tenhais uma nova vida em Cristo. Assim como estáis sem fermento, lavados pelo sangue de Jesus. Porque Cristo, nossa Páscoa, Ele é o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por nós. E quando chega diante do terceiro cálice, o cálice da redenção, Mateus 26, versículo 26. Notem, eu estou falando para vocês da Páscoa judaica lá atrás. Estamos chegando na Páscoa, onde Jesus comemorou com os discípulos. E quando ele instituiu a ceia, observe. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é meu corpo. Jesus está mostrando, isto é meu corpo. Jesus está no pão sem fermento? Ele está mostrando o pão sem fermento. Isso é meu corpo. Mas o corpo dele está lá dentro? Está simbolizando, meus irmãos. Ó. Sai o sangue aqui? Não. Por quê? Porque é um memorial. É um memorial da obra de Cristo. Versículo 27. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos. 28. Porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Meus irmãos, todas as alianças que Deus fez com a nação de Israel são seladas com sangue. Mas o Novo Testamento, ou a Nova Aliança, até aquele momento não tinha sido selada com sangue. Que está lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 31. E Jesus está dizendo: este é o meu sangue, o sangue da Nova Aliança. Ele está selando com o próprio sangue dele. E esse é o ponto de conexão entre Israel e igreja. Qual que é o ponto de conexão? O sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo selou a nova aliança com Israel. E o sangue de Jesus Cristo redime, ou faz remissão dos nossos pecados, nós os que cremos. Esse é o ponto de conexão. Versículo 29. E digo-vos que desde agora, olha só, ele bebeu o terceiro cálice da redenção, quando chega diante do quarto cálice do reino, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco, aonde? No reino de meu Pai. Que ele selou o novo pacto com o sangue dele, cumprindo a promessa feita para Israel. Esse é o ponto. Aqui, Mateus 26. Existia igreja? Mateus 26? Não. A igreja ainda ia nascer em Pentecostes. Essa Páscoa que ele está comemorando é o quê? Páscoa judaica. Aonde ele está o quê? Instituindo um significado que será aplicado sobre nós em 1 Coríntios 11, que é uma carta para a igreja. Para nós deve ter um significado. E essa obra que ele fez lá, vamos lá. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Jesus é a nossa substituição. Ele é o Cordeiro substituto. Ele que morreu em nosso lugar. As exigências da lei. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. O pecado não vai ficar impune nunca.
Toda a exigência da lei foi cumprida sobre Jesus, o Cordeiro. Ou seja, ele pagou o preço do meu pecado e do seu. Seu quem? Quem crê em Jesus, como único e suficiente Salvador. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, fôssemos purificados. Ele nos substituiu. Quando? Lá na cruz. O que mais aconteceu? Mateus 20, 28. Mateus 20, 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a vida em resgate de muitos. A redenção. Ele nos redimiu lá na cruz. Agora, por que não está lá em resgate de todos? Porque são somente os que creem. Os que não creem continuam condenados pela lei. Pastor Davi, então as resgate de todos, o resgate de muitos tem a diferença. Isso, resgate de muitos. Resgatou os que creem. Tá? Romanos, capítulo 5, versículo 10. Vai falar de mais um aspecto. O pecado faz separação entre Deus e o homem. O homem natural está separado de Deus, é inimigo de Deus. Mas, quando crê, o Senhor reconcilia. O Senhor, ele faz uma obra chamada reconciliação, lá na cruz. Porque se nós, sendo inimigos, antes de Jesus, éramos inimigos dele porque éramos pecadores, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho. Estabeleceu-se uma paz, pacificou. Muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Quem que vai ser salvo pela sua vida? Os reconciliados. Então, esta é a obra da reconciliação. Ele pacificou. O homem está debaixo da ira de Deus. A humanidade está debaixo da ira de Deus. E quando ele reconcilia, a ira é tirada, é apagada. Para quem? Para os que creem. Põe para mim, Claudinho. João 3,36. Aquele que crê no Filho, Jesus Cristo, tem a vida eterna. Note o verbo, tem, agora. Vida eterna. Mas aquele que não crê, não verá vida, porque já está morto em seus delitos e pecados. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Já está debaixo da ira de Deus. Então, quando ele dá a reconciliação, é aplacada a sua ira. O preço da sua ira é paga por ele mesmo, com o seu sacrifício, com o seu sangue. Romanos 3,25 vai falar da propiciação. Isso é a obra de Cristo na cruz, tá, gente? Que eu estou falando. Propiciação. Ao qual propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Então, que nós temos que cumprir a nação de Israel por mais um ano. Jesus estabeleceu isso de uma vez por todas para que todo que nele crê. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé. Agora, o que tinha dentro da Arca da Aliança, meus irmãos? Tinha as tábuas da lei. Porque o fim da lei é Cristo. Para a justiça de todo o que nele crê. Os demais estão debaixo. Condenados. Então, o que tinha lá? As tábuas da lei. O que mais tinha lá? Um vaso de ouro com maná. E Jesus, ele é o pão
da vida. Note que tudo volta para Jesus. Tudo volta para Jesus. O que tinha mais lá? A vara de Arão. Vocês já viram enxada, lógico, né? Não tem aquele... É guatambu, que o pessoal fala, aquela madeira? Muito bem. Aqui não é guatambu, é a amendoeira. A vara de Arão era uma amendoeira. Muito bem. E a vara de Arão floresceu. Vocês já viram cabo de enxada sair broto verde e... Não, né? Mas é o que aconteceu ali. A vara de Arão floresceu. Por quê? Porque na entrada da primavera, a primeira planta que floresce é a amendoeira. E Jesus é a primícia dos que dormem. É o primeiro a vencer a morte. A primícia quer dizer a primeira colheita. Jesus é o primeiro a vencer a morte. A colheita somos todos nós que cremos em Jesus. Põe para mim aí, 1 Coríntios 15, 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. É o primeiro da colheita. Por isso a vara de Arão era uma amendoeira que floresceu, que simboliza Jesus Cristo, a primícia, o primeiro fruto. Nota que tudo é voltado para Jesus Cristo. A obra dele que realizou em nossas vidas. João, capítulo 5, versículo 24. João 5, 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, essa aqui, da Bíblia, e crê naquele que me enviou, o Senhor Jesus Cristo, o Pai, tem a vida eterna. Ó o verbo, tem, não é terá, tem, agora, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, não vai para o juízo final quem crê. Quem vai para o juízo final é quem não crê, mas passou da morte para a vida. Estava morto em seus delitos e pecados e recebeu vida e vida eterna. Versículo 25. Em verdade, verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Você já ouviu? Ele já te resgatou do império das trevas? Já te deu vida? É isso. Caso contrário, continua debaixo da ira de Deus, morto em seus delitos e pecados e condenado ao inferno eterno. No inferno, não pense não que a vida vai extinguir. Quando a gente estuda o texto do juízo final, diz que os mortos ressuscitarão para serem julgados um a um. Eles vão receber um corpo que não morre no inferno. E lá vai ficar a eternidade sofrendo. No que você tem crido? Que tipo de fé você tem tido? Um cristianismo religioso que se limita a batismo e a cultos? A um cristianismo intenso, verdadeiro, sobre a sua vida, o seu viver diário, todos os dias, uma vida eterna, uma comunhão permanente, sendo parte do corpo de Cristo. Essa é a questão. Muito bem, irmãos.
todos aqueles que creem em Jesus Cristo, que já receberam essa dádiva, essa graça, que já se identificaram com Cristo através do batismo, já se identificaram através de uma igreja local, o corpo de Cristo. Tenho o privilégio de participar desse memorial. Lembrando que esse memorial, ele é muito importante. Porque diz lá, examine-se o homem a si mesmo e coma. Esse examinar-se significa que nós não podemos participar de qualquer maneira da ceia. Se participarmos sem discernir o corpo, tomamos juízo sobre nós. E o texto ainda fala, por isso que não há poucos doentes que dormem ou morrem, porque participam da ceia em pecado. É um ato diante do Senhor Jesus. É bênção para aqueles que têm sido trabalhados, santificados, amadurecidos na fé para a glória do Senhor. Mas é condenação para aqueles que desprezam a sua vontade e pensam estar enganando a Ele. Isso é a ceia. Um memorial da sua obra. O sangue de Jesus, que foi derramado pelos nossos pecados. Convido o Marcos, Cid, vem. Isso? Eles vão me auxiliar aqui na distribuição dos elementos. João Marcos, explica quem é esse senhor aí, para o pessoal saber quem ele é. Esse é o pastor Cid, da congregação da Vila Brasil. Da Assembleia de Deus. Isso. É o pastor do João Marcos, pai do Marcos Paulo, que está nos auxiliando hoje. Obrigado pelos aventais, também eles que forneceram. Tá? E agradeço o apoio, a presença, né? Esse aqui a luta tá feia, hein? Um puxa para lá, outro puxa para cá. Muito bem, irmãos. Os irmãos que estiverem em plena comunhão, então, fiquem em pé para participar da distribuição dos elementos. As irmãs que vão participar do louvor, enquanto distribui os elementos, nós vamos cantar o hino, tá? Aí, pega aqui. Vocês podem ir distribuindo já? Começam pela frente e pelo fundo, assim vai. Tá bem. Vamos estar louvando o Senhor então. Coloca na mesinha aí. Deu certo aí, Claudinho? Deu? Pode soltar.
pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar. Coroado com espinhos, ele foi. E em dor podiam ver o homem condenado a morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar. Coroado com espinhos, ele foi. E em dor podiam ver o homem condenado a morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se o seu amor morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu enfim. Todos foram servidos? Tá bem? Quando Jesus partiu o pão, ele disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Participemos todos discernindo o corpo de Cristo. Faz oração.
pelo pão. Senhor, nosso Deus, aqui estamos, meu Deus, esse pão representando teu corpo que foi ferido na cruz do Calvário, para dar esse resgate, Senhor, ao teu povo, aqueles que confiam um dia, Senhor, meu Deus, na salvação. Senhor, meu Deus, esse privilégio, ó Pai, que nós estamos tendo hoje, para que nós possamos guardar, Senhor, até a vinda do Senhor, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Da mesma maneira, o Senhor tomou do cálice e disse: este é meu sangue, que é dado por vós. O Senhor Jesus derramou o seu sangue para nos redimir, para pagar o preço do nosso pecado e nos resgatar da escravidão. Participemos todos. Pastor, pode fazer essa oração? Tá. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai, nós te louvamos. Te louvamos pela oportunidade de juntos celebrarmos e participarmos do teu sangue. Muito obrigado por esse momento de união, por esse momento de comunhão, pela vida dos irmãos e pela graça que nos abençoa. Louvamos por tudo, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Todos em pé, vamos pedir a bênção do Senhor. Que o amor de Deus o Pai, amor manifesto na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, que tem derramado superabundante graça, Senhor, sobre as nossas vidas a cada dia, e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus, o Espírito Santo, a nos ensinar, a nos consolar e nos guardar até o dia do nosso encontro. Que assim seja com a tua igreja, hoje e sempre. Amém. Amém. Ok, irmãos? Esteja à vontade. A gente vai começar a assar as carnes aí e vamos passar um dia